Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, nessa missa em que celebramos a festa da Basílica de Latrão, nós queremos cumprir uma promessa que hoje pela manhã nós fizemos. Se você acompanhou o programa Mensagens de Fé neste dia, você deve estar lembrado que pela manhã nós, quando estávamos refletindo sobre esse evangelho, falávamos sobre a ira, os dois tipos de ira, e eu prometi que na missa da noite nós conversaríamos sobre o temperamento, porque um dos assuntos que esse evangelho traz à tona é este: por que Jesus ficou tão irado? Essa ira de Jesus foi apenas um momento único, foi apenas um momento que nós poderíamos chamar isolado, ou faz parte do temperamento de Jesus? Hoje eu quero conversar com você sobre o temperamento irascível. O que é o temperamento irascível? É o temperamento da pessoa que tem ira. Nós falamos sobre a ira. E agora nós vamos ver sobre os temperamentos e, de uma maneira específica, o temperamento da pessoa irascível. Como é que nós vamos identificar essa pessoa? A pessoa irascível, uma pessoa que tem ira, é aquela pessoa que explode facilmente. É aquela pessoa que perde a paciência por qualquer coisa. É aquela pessoa que ela pode brincar com você, mas você não pode brincar com ela, porque por qualquer motivo essa pessoa já fica irritada, já sai do tom, essa pessoa já perde a compostura, já xinga você, já te maltrata. E são pessoas explosivas, são pessoas que às vezes ficam até descontroladas, e na hora que essas pessoas estão iradas, elas falam o que não querem, elas fazem o que não querem, e muitas vezes cometem até loucuras e causam medo nos outros, e podem trazer até danos e prejudicar vidas e prejudicar pessoas por causa do temperamento. Para a gente poder falar sobre esse temperamento irascível, nós temos que começar falando sobre o temperamento. O que é o temperamento? Será que todo mundo tem um temperamento? Você que está me ouvindo, você tem temperamento? Qual é o seu temperamento? Para a gente poder conversar sobre isso, nós vamos ter que voltar lá no século VI antes de Cristo e falar sobre um homem chamado Hipócrates. Já ouviu falar nesse nome, Dona Maria? Hipócrates. Hipócrates, ele foi considerado, desde lá dos tempos antigos, o pai da medicina. Inclusive os médicos ou os alunos de medicina, quando eles vão se formar, eles têm que fazer o juramento de Hipócrates. Hipócrates, o pai da medicina. Ele estudou sobre esse assunto que nós estamos conversando. Hipócrates partiu de uma pergunta, de uma questão muito interessante. Por que algumas pessoas, elas demoram para ficar com raiva e outras pessoas ficam com raiva rapidinho? Por que umas pessoas ficam mais caladas e as outras são conversadeiras, né, Dona Maria? E fala, chega a espumar pela boca. Por que algumas pessoas, elas são mais alegres, outras são mais tristes? Por que umas pessoas choram com facilidade e as outras têm dificuldade para chorar? Então, quando Hipócrates foi observando que cada um tem um jeito diferente de ser, Hipócrates chegou à teoria dos temperamentos. E ele descobriu que a gente reage de maneira diferente porque cada um de nós tem um temperamento. Então, fique você sabendo. Toda pessoa tem um temperamento. Todo mundo tem um. Você tem que descobrir o seu.
Hoje nós vamos aqui rapidamente, nem sei se vai dar tempo, falar sobre os principais temperamentos e vamos focar no temperamento da ira. Então Hipócrates disse assim: o temperamento, como o próprio nome sugere, é o tempero de cada um. O tempero não é aquilo que você coloca na comida que dá um sabor na comida? Pois é, o temperamento é aquilo que é seu, é só você tem. É aquilo que dá um sabor na sua vida. É aquilo que faz a sua marca, é aquilo que te identifica, é aquilo que ajuda a formar a sua personalidade. Depois, posteriormente, na medicina, na psiquiatria, na psicologia, começou-se a descobrir que o temperamento é um dos componentes da nossa personalidade. Por que você fica tão nervoso com facilidade? Por causa do seu temperamento. Por que algumas pessoas assistem um filme e começam a chorar rapidinho? Por causa do seu temperamento. Por que algumas pessoas ficam caladas, não gostam de conversar e outras conversam como uma maritaca? Por causa do seu temperamento. Então o temperamento é uma coisa que nós temos e que nos identifica e que nos ajuda a reagir diante das coisas que acontecem. Hipócrates descobriu que o nosso temperamento tem a ver com os tipos de líquidos do nosso corpo. Olha onde esse homem foi. Hipócrates estudou sobre os líquidos do nosso corpo e ele começou a perceber que os líquidos que nós trazemos no corpo é que geram o nosso ou influenciam o nosso temperamento. Então, para você saber quais os principais temperamentos, você tem que saber quais os principais líquidos do nosso corpo. E eu pergunto, quais são, valendo 1 ponto na prova do Enem, quais são os 4 principais líquidos do corpo humano? Sabe não? Pois é, tem que estudar, viu, dona Maria? Não é só ficar rezando, puxando rosário, debuiando o texto, não, tem que estudar. Os 4 principais líquidos do nosso corpo são: primeiro, o sangue. Isso você tinha que saber. O sangue é líquido. Está dentro do nosso corpo. É um dos 4 tipos de líquidos. Segundo, a fleuma. Aí dona Maria fala, essa eu já não sei, padre. Sabe o que é a fleuma? É o muco. É o muco que está presente nas nossas membranas mucosas. Para você, não sei nem se você está jantando ou está lanchando agora, mas para ficar mais fácil, é o catarro. O catarro que sai do seu nariz, é o muco. A bile amarela é uma secreção que é produzida pelo fígado. Sabia que o seu fígado produz um líquido chamado bile amarela? E temos a bile negra. É uma secreção produzida pelo baço e pelo estômago. Hipócrates descobriu que nós temos esses 4 líquidos movimentando dentro de nós: o sangue, a fleuma, a bile amarela, a bile negra. E Hipócrates percebeu assim: em algumas pessoas o sangue movimenta mais. Em outras pessoas, a fleuma movimenta mais. Em outras, a bile amarela movimenta mais. E em outras, a bile negra movimenta mais. De acordo com o movimento desses líquidos é que surgem os 4 tipos de temperamentos, que agora eu vou explicar para você quais são. O primeiro tipo de temperamento que Hipócrates anunciou é o temperamento das pessoas que têm mais um movimento maior do sangue. E aí Hipócrates chamou essas pessoas de sanguíneas. Ele observou o seguinte: as pessoas sanguíneas, com temperamento sanguíneo,
são pessoas mais amigáveis, gosta de fazer amigo, gosta de conversar, gosta de dar risada, gosta de brincar. Onde eles chegam, eles chamam a atenção de todo mundo. São pessoas sanguíneas. Hipócrates observou que o segundo tipo de temperamento, o temperamento relacionado com a fleuma, o muco, é caracterizado por aquelas pessoas que são mais desanimadas, aquela pessoa preguiçosa, que você fala assim: ô fulano, vai varrer o quintal para mim. Ah, mas eu tô numa preguiça. Então vou falar para você que está me ouvindo, você que está assistindo, se você tem um filho, se você tem uma filha, e você percebe que seu filho é preguiçoso, é lento para fazer as coisas, é lenta para fazer as coisas, e um desânimo, um esmurecimento, talvez o temperamento do seu filho, da sua filha. E Hipócrates chama esse tipo de temperamento de fleumático. Fleumático vem de fleuma. É a pessoa que tem muito muco, que tem um líquido chamado muco em grande quantidade no corpo, e por isso essa pessoa é assim, molenga, esmurecida, e não gosta de fazer esforço, que essa pessoa mais gosta de ficar dentro de casa, quietinho, não gosta de sair. Veja você, o sanguíneo já gosta de sair, de ver os outros, de conversar. O fleumático gosta mais de ficar dentro de casa, cuidando das suas coisas, muitas vezes dentro do seu quarto. Tá percebendo? É o temperamento de cada um. O terceiro tipo, as pessoas com a bile amarela, com uma quantidade maior de bile amarela movimentando no corpo. A bile amarela vem do fígado. E essa bile amarela, ela é considerada como um líquido amargo. Então são as pessoas amargas. São as pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. As pessoas que facilmente ficam com raiva de você. Se você esqueceu de cumprimentar essas pessoas no aniversário, vixe, mas é como se você tivesse agredido essas pessoas. Essas pessoas que têm uma quantidade maior de bile amarela, elas não gostam que buzinam para elas no trânsito. Elas não gostam que alguém corta elas no trânsito. Elas não gostam de ser chamada a atenção. Então são pessoas mais difíceis de lidar, são pessoas que têm um ânimo mais curto, são pessoas que às vezes perdem a paciência com facilidade, são pessoas que não têm esportiva. Tudo que você vai falar, elas entendem que é contra elas. Você está falando isso é para atingi-las. Então são as pessoas que têm a bile amarela movimentando no seu corpo. E um quarto tipo, que é a bile negra, são as pessoas que Hipócrates dizia insensíveis, covardes e que vivem achando que estão doentes. Se você tem mania de doença, você não pode espirrar que já acha que está gripado. Você não pode ter um calombo de muriçoca que você já acha que é um tumor. Então, meu irmão, então, minha irmã, você está com excesso de bile negra. E a bile negra vai deixando você extremamente preocupado com doença, extremamente preocupado com seu corpo. E você vai ficando medroso, medrosa, e você vai ficando insensível, você já não preocupa com o outro. Você pensa assim: minha sogra está doente, mas eu também tô. Minha cunhada está no hospital, mas eu também quase que eu vou para o hospital esses dias. Então a pessoa com excesso de bile negra é uma pessoa que tem muita dificuldade de enxergar o outro, de ver a dor do outro, está sempre pensando em si mesmo, está sempre fechado em si mesmo, não consegue perceber que existem pessoas sofrendo e às vezes até mais. É uma pessoa que sempre acha que está doente, sempre acha que vai morrer qualquer hora. Excesso de bile negra. E onde é que entra a ira? A ira entra num acesso de cólera, de raiva das pessoas sanguíneas.
Como a pessoa sanguínea, ela tem o sangue muito à flor da pele, e ela emociona fácil demais, e ela chora fácil demais. Então, a pessoa, ela acaba se tornando mais vulnerável à ira. E é aí que nós precisamos de ter cuidado. Porque de acordo com o seu temperamento, por exemplo, uma pessoa fleumática, uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais parada, se essa pessoa, ela leva uma fechada no trânsito, ela olha para o lado e fala, essa moquiça não sabe nem dirigir. Então ela não leva isso a sério. Mas se uma pessoa, ela tem o sangue à flor da pele, é uma pessoa de temperamento sanguíneo, é uma pessoa de temperamento colérico, é uma pessoa que qualquer motivo estoura. Se essa pessoa leva uma fechada no trânsito, ela fala, pois agora eu vou atrás desse carro que eu vou descontar, eu vou fechar ele também. E aí começa um racha no trânsito, e a partir daí pode vir briga, pode vir tiro, pode vir polícia, pode vir morte. Então, o cuidado que você precisa ter, de acordo com o seu temperamento, para lidar com as coisas. Talvez você diz assim, padre, mas o temperamento é culpa da gente? Não, não é culpa da gente. O temperamento é uma coisa que você tem, não foi você que criou, não foi você que pediu, você é assim. É igual a cor da pele, algumas pessoas são negras, outras pessoas são claras. Ninguém tem culpa de ter a pele mais clara ou mais escura. Ninguém tem culpa de ser mais emotivo ou de ser menos emotivo. Ninguém tem culpa de ser colérico, de ser sanguíneo, de ser fleumático. Ninguém tem culpa. Mas a questão é, o que você faz a partir do seu temperamento, aí é culpa sua. Se você sabe, por exemplo, que você tem um temperamento, como diz Dona Maria, você tem um pavio curto. Então você tem que ter muito cuidado, até com as brincadeiras que você faz com as pessoas. Porque dependendo das brincadeiras que você faz, as pessoas também vão fazer com você. E se você tem um pavio curto, a sua tendência de sair do sério é muito grande. E o nosso tempo já está... Eu tinha mais coisas para falar, mas como o nosso tempo já está avançado, vou só encerrar dizendo assim, no caso de Jesus, nós podemos dizer que Jesus ficou irado, Jesus pegou o chicote, Jesus saiu derrubando as mesas, porque Jesus tinha um temperamento colérico? Nós podemos dizer que Jesus, ele saiu xingando tudo, chutando e quebrando as barracas e mandando o povo embora, expulsando os vendilhões do templo, é porque Jesus, ele tinha um temperamento irascível? Jesus era sanguíneo? Não, querido. Às vezes a ira e às vezes o ficar irado não tem tanto a ver com o seu temperamento, mas tem a ver com a necessidade de resposta, de reação que você precisa. Todos nós, em algum momento, vamos precisar de falar de uma maneira mais enérgica, vamos precisar de falar com a voz mais firme, até para garantir uma autoridade, para colocar ordem na casa, mas nem por isso você poderá ser chamado de colérico, de sanguíneo, só porque você alteou a voz, só porque você ficou bravo, ficou brava. O fato de você ter uma reação assim não define o seu temperamento. O que define o nosso temperamento é o conjunto de respostas que nós damos às coisas que acontecem conosco no dia a dia. Então, só para encerrar, falar para você, muito cuidado. Você que tem um temperamento irascível, você que tem facilidade de ficar com raiva, muito cuidado para não transbordar, para não fazer coisas e falar coisas que podem prejudicar sua vida e a vida dos irmãos.